Paz do Senhor, meus queridos irmãos, é um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje nós vamos pensar sobre a proteção de Deus, o que a Bíblia fala para mim e para você sobre a proteção de Deus. Eu não sei se você se sente protegido ou protegida, ou se você se sente uma pessoa desprotegida, insegura, com medo. A palavra de Deus, no Salmo capítulo 18, traz uma palavra extraordinária para nós. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Então Davi vai aqui falar sobre o quanto Deus estava promovendo para ele proteção, segurança. E aí ele vai comparar Deus com algumas coisas. Ele compara Deus a uma rocha, ele compara Deus a uma fortaleza, e ele vai dizer que Deus é o libertador dele. E o contexto dele, em que ele escreve isso, é um contexto de guerra. Então ele vai dizer que Deus, para ele, é uma rocha, em que nesta rocha ele vai encontrar refúgio em um deserto, onde ele está sendo atacado. Nessa mesma ideia de guerra, ele vai dizer que Deus é um escudo, é a força da sua salvação, é o seu alto refúgio. Então eu queria iniciar essa mensagem perguntando: o que Deus tem sido para você? Deus tem sido para você uma rocha? Deus tem sido para você uma fortaleza? Deus tem sido o teu libertador? Deus tem sido um rochedo em quem você se refugia? Ou você tem buscado refúgio em outras coisas que não nele? Ele tem sido o seu escudo contra o mal que tenta te atingir e me atingir diariamente? Será que nós temos tornado Deus na nossa vida um escudo? Ele tem sido a força da nossa salvação? Davi vai dizer que Deus é o seu alto refúgio. O que nós aprendemos com essa experiência deste servo de Deus e com esse texto bíblico? Nós aprendemos que a proteção de Deus, ela é ilimitada, ela não tem limites. A proteção de Deus para com o seu povo é ilimitada e pode tomar várias formas. Davi caracteriza o cuidado de Deus com 5 símbolos militares. Então ele vai dizer que Deus é como uma rocha que não pode ser movida por ninguém que queira nos fazer o mal. Olha que coisa linda. Se alguém quer fazer o mal para você, se Deus for sua rocha, ninguém poderá mover essa rocha, que é Deus na sua vida, para lhe fazer o mal. Depois, um forte ou um lugar forte de proteção, aonde o inimigo não pode chegar. Ou seja, um escudo, Deus é um escudo que fica entre nós e o mal, do mundo hostil ou mesmo de Satanás. Deus é, para você e para mim, a força de nossa salvação. Ele é a fortaleza acima de nossos inimigos. E se você precisa de proteção, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, olhe para Deus. Esteja atento a Ele. Deus está sendo comparado a um dos muitos montes onde os judeus procuravam proteção contra o Império Romano, contra os ataques do Império Romano. Então Deus é comparado a uma rocha, a um monte, onde neste monte se buscava proteção contra o ódio do Império Romano contra o povo de Deus. Agora a questão é,
hoje nós também estamos sendo atacados por diversas coisas e diversas situações. E isso nós sabemos pelo sofrimento que passamos diariamente com os problemas que se acercam de nós. Mas a questão é o que tem sido o nosso refúgio, ou onde nós temos procurado nos refugiar. O versículo-chave está em Lucas capítulo 21. E o que Jesus falou, o que iria acontecer comigo e com você, é um alerta e uma advertência. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas veja que coisa linda o que Jesus garante como forma de proteção para mim e para você. Mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Lucas capítulo 21, versículo 17. A proteção de Deus, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, é certa. Jesus avisou que na perseguição que viria, seus seguidores seriam traídos pelos seus familiares e amigos. Cristãos de todas as idades já tiveram que encarar essa possibilidade. É assegurador saber que mesmo quando a gente se sente completamente abandonado, e eu não sei se você está ouvindo essa mensagem e está se sentindo completamente abandonado ou completamente abandonada, eu quero te afirmar que o Espírito Santo está com você. Ele nos conforta, nos protege, nos dá a palavra que precisamos. Essa segurança, querido ouvinte, pode nos dar a coragem, a esperança para nos manter firmes em Cristo, independente de quão difícil possa ser a situação. Uma outra coisa, a proteção de Deus ela é eterna. Jesus não estava querendo dizer que os cristãos estariam isentos de machucados físicos ou morte durante a perseguição. Isso é interessante e muito importante. Lembre-se que a maior parte dos discípulos foram martirizados, morreram com mortes brutais. Então ele não estava dizendo que isso não aconteceria. Ele estava querendo dizer que nenhum dos seus seguidores sofreria perda espiritual ou eterna. Na terra, todos morrerão, mas os que creem em Jesus serão salvos e terão, no final, a vida eterna. Então nós cremos, querido ouvinte, que a proteção de Deus ela é eterna, que a proteção de Deus ela é gloriosa. Davi diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, que no hebraico é Goel, é aquele que liberta, é aquele que traz libertação. Então, o que Deus está sendo na sua vida? Querido ouvinte, que Deus seja essa rocha em que você se apoia, que Deus seja a fortaleza, que Deus seja o teu Goel, o teu libertador, aquele que vem ao teu encontro na hora da angústia, da dor, da aflição e te liberta. Que Deus seja uma rocha em quem você se apoia, que Ele seja o teu refúgio, o teu escudo, que Ele seja a tua salvação, que Ele seja o teu alto refúgio. Por mais que você esteja angustiada ou angustiado, por mais que você esteja aflito, em desespero, não busque refúgio em coisas fúteis, medíocres dessa vida, ou senão passageiras. Torne Deus algo permanente, como uma rocha na sua vida, e não algo passageiro. Torne Deus na sua vida algo duradouro.
Torne Deus algo que traga significado e sentido permanente para você, para sua família, para o seu casamento. Que Ele seja a tua rocha. Que você encontre nele refúgio. Que Ele seja para você o teu goel, o teu libertador. Que Ele te liberte da angústia. Que Ele te liberte das tristezas, da opressão de Satanás. A Bíblia diria, para mim e para você, Paulo vai exemplificar no mesmo contexto de guerra, que Satanás iria lançar dardos inflamados, que eram aquelas flechas que na ponta os guerreiros colocavam alguma coisa pegando fogo para lançar. E Paulo vai fazer uma correlação com esses instrumentos de guerra para dizer que os dardos inflamados do maligno seriam lançados contra as servas de Deus, contra os servos do Senhor. Mas que se a nossa fé se tornasse para nós um escudo, esses dardos simplesmente não nos atingiriam. Ora, se esses dardos não nos atingiriam, porque a nossa fé é um escudo que está entre nós e as ações de Satanás, por que temeremos ou por que teremos medo dos ataques de Satanás? Por que teremos medo das guerras que enfrentaremos em um mundo hostil que nos odeia? E Jesus nos advertiu quanto a isso. E disse, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. Então atente a isso, o mundo odeia você, Satanás odeia você. E isso é fato. E isso está constatado nos ataques que eu e você sofremos diariamente. Mas a questão não é essa. A questão é que se nós tivermos fé e confiança no Senhor Jesus, todos os dardos inflamados do maligno cairão por terra, querido ouvinte, em nome de Jesus. A nossa fé vencerá o mundo. A tua fé vencerá todos os dardos inflamados do maligno. Creia nisso em nome de Jesus. Não tenha medo dos dardos inflamados do maligno contra você. Não tenha medo do ódio de um mundo hostil que vai contra você. Davi estava vivendo uma situação de morte iminente, de perseguição, mas ele diz, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Quem tem sido o teu libertador? Quem tem sido a tua rocha? Quem tem sido a tua fortaleza? Torne Deus o teu refúgio. Torne Deus a tua salvação. Torne Deus o teu alto refúgio. Busca o Senhor. Tenha um coração prostrado, um coração humilde. Clame ao Deus a quem você serve, e Ele virá em teu refúgio, e Ele virá em teu socorro. Ele é Deus presente, Ele não é um Pai ausente, Ele é um Deus presente. Então, se este servo de Deus vive um momento de angústia e dor e aflição, e se o perigo de morte era iminente, e se ele vivia um contexto de guerra, onde o seu coração estava aflito por conta das tristezas, das angústias, das dores, da aflição, e da morte, e dos perigos, e da insegurança que assolava o seu coração, ele nos traz grandes e preciosas lições, nos revelando o caráter de um pai de amor, de um pai cuidador. Se Davi neste salmo revela o caráter de um Deus que está presente, como um Deus que cuida, como um Deus que livra, como um Deus que protege, como um Deus que vai acolher os seus servos e servas. Portanto, minha querida irmã e meu querido irmão e querida ouvinte, volte-se para Cristo agora mesmo, e que Ele seja o maior e mais supremo refúgio e refrigério para a tua alma, em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe grandemente e que Deus seja o teu alto refúgio em nome de Jesus. Amém.